Descubra o verdadeiro fruto proibido em Gênesis. Se você acha que o fruto proibido em Gênesis era uma maçã, prepare-se para descobrir a verdade surpreendente por trás dessa história milenar. No início dos tempos, o Jardim do Éden era um lugar paradisíaco, repleto de beleza e harmonia. Era o lar de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Nesse jardim, havia árvores frutíferas de todas as espécies. Tudo era perfeito e a comunhão entre o casal e o Criador era íntima e sem barreiras. O Jardim do Éden representava a pureza da criação divina e a proximidade entre Deus e a humanidade. Adão e Eva eram os primeiros habitantes do Jardim do Éden, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Adão, formado do pó da terra, e Eva, feita da costela de Adão, viviam em perfeita comunhão com a natureza e com o Criador. Eles desfrutavam da companhia dos animais e cuidavam das plantas do jardim. A relação entre o casal era de cumplicidade e amor incondicional, refletindo a harmonia que reinava na criação divina. Adão era responsável por dar nomes aos animais, enquanto Eva era sua companheira fiel em todas as atividades diárias juntos. Eles exploravam a beleza do Éden e desfrutavam da presença constante de Deus. No centro do Jardim do Éden, erguia-se imponente a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore era diferente de todas as outras, emanando uma aura misteriosa e proibida. Adão e Eva sabiam que não deveriam comer de seus frutos, pois Deus havia advertido sobre as consequências desastrosas. A tentação de conhecer o bem e o mal, de ser como Deus, pairava constantemente sobre o casal. Um dia, enquanto passeavam pelo jardim, a serpente astuta aproximou-se de Eva e semeou dúvidas em sua mente. Ela questionou se realmente era proibido tocar na árvore e comer de seus frutos. A serpente manipulou as palavras, distorcendo a verdade para enganar Eva e levá-la à desobediência. A serpente astuta, o engano. A serpente, criatura astuta e enganadora, aproximou-se sorrateiramente de Eva, enquanto esta colhia frutos no jardim. Sua língua bifurcada sibilava palavras de dúvida e tentação, questionando a veracidade das instruções. Com olhos hipnóticos e palavras envolventes, a serpente plantou a semente da desconfiança na mente de Eva. Sua astúcia era tamanha que conseguiu distorcer a verdade, levando Eva a questionar os motivos de Deus para proibir o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente manipulou as emoções de Eva, despertando nela o desejo proibido de conhecer aquilo que lhe era vedado. Assim, com suas artimanhas e falsas promessas, a serpente conseguiu semear a discórdia entre Eva, Adão e Deus. A escolha de Eva, o momento decisivo. Eva, envolta pela sombra da dúvida semeadas pela serpente, encontrava-se diante de um dilema angustiante. Seus olhos fitavam a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos emanavam um brilho tentador e proibido. As palavras insidiosas da serpente ecoavam em sua mente, desafiando a autoridade divina e despertando a curiosidade proibida. Eva sentiu o peso da decisão iminente sobre seus ombros, enquanto o tempo parecia congelar ao seu redor. Em um instante de fraqueza e tentação, ela estendeu a mão hesitante em direção ao fruto proibido, desafiando assim a ordem direta de Deus. O momento decisivo havia chegado, e as consequências dessa escolha irrevogável ecoariam por toda a humanidade. O fruto proibido revelado não era uma maçã, contrariando a crença popular de que o fruto proibido no Jardim do Éden era uma maçã. A verdade sobre sua identidade é ainda mais surpreendente. De acordo com estudos e interpretações históricas, o fruto em questão era descrito como uma fruta desconhecida, misteriosa e carregada de simbolismo.
Sua forma, cor e aroma eram irresistíveis, representando não apenas a tentação da desobediência, mas também o desejo humano por conhecimento e poder. A narrativa bíblica revela que o verdadeiro significado do fruto proibido vai além de sua natureza física, adentrando os domínios da moralidade, livre-arbítrio e consequências da escolha humana. Ao compreender a verdade por trás desse símbolo ancestral, somos convidados a refletir sobre as complexidades da natureza humana e os desafios enfrentados pela humanidade desde o princípio. As consequências da desobediência, a queda da humanidade após ceder à tentação e comer do fruto proibido, Adão e Eva experimentaram a dor da desobediência e o peso das consequências de seus atos. A transgressão contra a ordem divina não apenas abalou a relação entre o casal e Deus, mas também desencadeou uma série de eventos que mudariam o curso da história humana. A queda da humanidade começou no momento em que Adão e Eva escolheram seguir seus próprios desejos, em vez da vontade de Deus. Ao provar do fruto proibido, Adão e Eva abriram mão de sua inocência e pureza, tornando-se conscientes de sua nudez e fragilidade, sentiram vergonha diante de Deus e tentaram esconder-se dele no jardim. No jardim do Éden, a harmonia perfeita foi substituída pela culpa, pelo medo. Deus os confrontou com as consequências de seus atos, pronunciando juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem a partir desse momento fatídico. A humanidade passou a carregar o fardo do pecado original, herdado de Adão e Eva. O pecado tornou-se uma realidade presente em todas as gerações posteriores, afetando a natureza humana e distanciando-a cada vez mais de Deus. As consequências da desobediência no Jardim do Éden reverberam até os dias atuais, moldando as relações humanas, a sociedade e o destino da humanidade como um todo. Ao compreender as profundas ramificações da queda original, somos convidados a refletir sobre nossa própria natureza pecaminosa e nossa constante necessidade de redenção. A história de Adão e Eva não é apenas um relato antigo, mas uma narrativa temporal que ecoa em nossas vidas diariamente, lembrando-nos da fragilidade humana diante do pecado e da misericórdia infindável de Deus. A expulsão do paraíso, o castigo divino após a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido. A ira divina se fez presente no Jardim do Éden. Deus, em sua justiça e santidade, pronunciou o castigo sobre o casal transgressor. A harmonia perfeita que antes reinava entre a humanidade e o Criador foi rompida pela escolha de Adão e Eva. A expulsão do paraíso representou não apenas uma punição, mas também uma consequência inevitável da quebra da comunhão com Deus. Adão e Eva foram banidos do Jardim do Éden, perdendo assim o acesso à árvore da vida e à presença direta de Deus. O castigo divino refletia não apenas a justiça de Deus, mas também sua misericórdia ao proteger o casal da eternidade em um estado caído. A expulsão do paraíso marcou o início de uma jornada difícil e penosa para Adão e Eva, que agora enfrentariam as consequências de sua escolha para o resto de suas vidas. O relato da expulsão do paraíso nos lembra das consequências reais de nossas ações e das barreiras que criamos em nossa relação com Deus quando cedemos à tentação. A narrativa do fruto proibido em Gênesis transcende o simples relato de uma desobediência. Seu significado simbólico ecoa através dos séculos, revelando verdades profundas sobre a natureza humana e a relação com a divina natureza. A árvore da ciência do bem e do mal representa não apenas a tentação da transgressão, mas também a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência e a rebelião.
O fruto proibido simboliza o desejo humano por conhecimento e autonomia, ao mesmo tempo em que alerta para as consequências da desobediência e do afastamento de Deus. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é um lembrete poderoso da fragilidade humana diante das tentações e das escolhas que moldam nosso destino. Ao compreender o significado simbólico dessa narrativa bíblica, somos convidados a refletir sobre nossas próprias decisões, valores e crenças. A história do fruto proibido nos desafia a buscar uma relação íntima com Deus, pautada na obediência, na confiança e no amor mútuo, que possamos aprender com os erros do passado e cultivar uma fé sólida que nos guie pelos caminhos da verdade e da redenção. A história do fruto proibido em Gênesis não se limita ao passado distante, mas possui lições atemporais que podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana. Ao refletirmos sobre as escolhas de Adão e Eva no Jardim do Éden, somos confrontados com verdades universais que ecoam em nossa existência atual. Uma das principais lições que podemos extrair dessa narrativa é a importância da obediência e confiança na relação com Deus. Assim como Adão e Eva foram tentados a desobedecer às instruções divinas, nós também enfrentamos diariamente situações que nos desafiam a escolher entre